No contexto da Igreja Católica, a questão dos casais de segunda união, ou seja, aqueles que se casaram novamente após um divórcio, é um tema que gera muitas dúvidas e debates. A Igreja ensina que o matrimônio é um sacramento indissolúvel, e quando um casal se separa e um dos cônjuges se casa novamente, essa nova união não é reconhecida como válida pela Igreja, pois o primeiro casamento continua válido aos olhos de Deus. Essa realidade coloca esses casais em uma situação particular em relação aos sacramentos, especialmente à Eucaristia. Muitas pessoas se perguntam por que esses casais não podem receber a comunhão e, além disso, por que não faz sentido que eles confessem outros pecados se permanecem em uma situação de vida que a Igreja considera irregular. Para ajudar a entender melhor essa questão, vamos ouvir o padre Duarte Souza Lara, que vai explicar com mais detalhes o ensinamento da Igreja sobre este assunto. Padre, vivo em segunda união, não posso comungar, mas porque eu não posso confessar os outros pecados, que estou arrependida. Se uma pessoa vive numa segunda união, aqui o que interessa é aquilo que nós, em geral, chamamos segunda união, com as palavras da Bíblia, se chama se você casou pela igreja e vive com uma mulher ou com um homem que não é o seu marido, vive em, não sou eu que digo, quem diz? É o 6º mandamento da lei de Deus, 10 mandamentos. Eu pergunto muitas vezes para as pessoas essa pergunta, hoje vou fazer para você. Meu irmão, você quer ir para o céu? Tem uns mínimos olímpicos para chegar no céu, que se chamam os 10 mandamentos. Quem não vive o primeiro mandamento, quem não adora a Deus sobre todas as coisas, quem pratica a idolatria, adivinhação, magia, e não se arrepende, pode ir no céu? Quem não vive o segundo mandamento, pode ir no céu? Sempre se não se arrepende. Quem não vive o 6º mandamento, pode ir no céu? Quem disse isso para nós? Ou seja, Jesus nos lembra que para entrar no céu, temos que viver na graça de Deus. Quem viola os mandamentos comete um pecado mortal, perde a graça de Deus. E se não se quer arrepender, seu coração fica fechado à graça de Deus. Aqui a pessoa diz, mas eu queria confessar os outros pecados, mas esse eu não quero largar, mas não chega a viver 9 mandamentos. Jesus diz que nós temos que viver os 10 mandamentos. E Jesus ainda fez mais. Os judeus tinham os 10 mandamentos. E Jesus ainda elevou as exigências dos 10 mandamentos. Discurso da montanha. Jesus diz, ouvistes o que foi dito, não mates, mas eu vos digo, todo aquele que se irritar contra o seu irmão será réu da hiena. Ou seja, não vai nos... Jesus elevou as exigências dos mandamentos. Não cometerás adultério. Ouviste o que foi dito, não cometas adultério. Mas eu vos digo, aquele que desejar a mulher do próximo, já cometeu adultério no seu coração. Aqui, o que você deve fazer é pedir a Jesus a graça de sair do pecado. Não tem nenhuma mulher, nenhum marido, nenhum homem que valha a herança do céu. O pecado é sempre uma escolha errada. Você está querendo algo que te faz mal. Ou seja, para ir no inferno, você não precisa de ter todos os pecados. Basta um pecado grave. Então, seja este pecado do adultério, seja qualquer outro pecado em que você está, em que você pensa que não consegue sair, eu hoje tenho uma boa notícia para você. Você pode sair. Peça ajuda a Jesus. Diga, Jesus, eu quero viver na sua graça, eu quero ser herdeiro da vida eterna. Me ajude a sair do pecado. Me ajude a fazer uma boa confissão o mais rápido possível. E Deus vai atuar. O que o padre Duarte Souza Lara nos esclareceu é que, para a Igreja, a comunhão e a confissão não são meros rituais, mas sacramentos que requerem um estado de graça,
Quando um católico vive em uma situação que a Igreja considera contrária aos mandamentos de Cristo, como é o caso de uma segunda união após um divórcio, sem que o primeiro casamento tenha sido anulado, ele não está em um estado de graça. A comunhão é a recepção do próprio corpo e sangue de Cristo, e só pode ser recebida por aqueles que estão em plena comunhão com os ensinamentos da Igreja. Quanto à confissão, ela é o sacramento de reconciliação com Deus. Para que haja essa reconciliação, é necessário um arrependimento sincero e a intenção de mudar de vida, o que inclui o esforço para abandonar situações de pecado. Se a pessoa permanece em uma segunda união sem a possibilidade de uma regularização do seu estado matrimonial, ela permanece em uma condição que, aos olhos da Igreja, é de pecado grave. Confessar outros pecados sem resolver a questão do estado de vida seria, portanto, contraditório, pois o arrependimento verdadeiro requer o desejo de evitar todas as formas de pecado. É importante lembrar que a Igreja, com sua doutrina e seus sacramentos, deseja levar todos os seus fiéis à salvação e à plena comunhão com Deus. Assim, ela sempre convida todos os casais a buscarem a orientação pastoral, a refletirem sobre suas situações e a considerarem todas as responsabilidades de regularizar sua vida matrimonial, seja através da nulidade matrimonial, seja por um caminho de continência, quando possível. Portanto, é essencial que os casais de segunda união compreendam o motivo por trás dessas diretrizes e busquem a orientação da Igreja para encontrar um caminho de reconciliação com Deus e a comunidade de fé. Espero que você tenha gostado do vídeo e aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Se você achou que este conteúdo pode ajudar alguém, compartilhe essa informação. Te vejo em breve. Até logo!